do futebol. Do lado celeste do confronto, o elenco do Cruzeiro quase perdeu uma das suas principais estrelas nesta semana. A gente vai ter um filho agora e eu queria muito criar meu filho na Europa. Infelizmente não aconteceu. Tive algumas propostas, uma mais concreta do Brasil, e eu não quis ir porque eu me sentia muito melhor aqui do que me mudar para algum lugar no Brasil. Então, assim, a minha intenção era de ir para a Europa, sim, sem dúvida. Mas infelizmente não aconteceu. Só que essa saída para a Europa quase aconteceu. No finalzinho da janela, o Zenit fez uma proposta de 20 milhões de euros pelo camisa 10. Nesta quinta, Matheus treinou parcialmente na Toca da Raposa, saiu para fazer exames médicos em uma clínica e no finalzinho da tarde decidiu permanecer no Cruzeiro. Agora, os olhos de Minas estão virados para a resposta do MP10 em campo na semifinal. 90 minutos decisivos antes da finalíssima do Campeonato Mineiro. Bom, a gente obviamente falou aí meio que da projeção da rodada de final de semana, a gente está vendo aí alguns lances dele, né? Matheus Pereira, personagem da semana, não se fala em outro assunto. A rodada do final de semana, os jogos do final de semana realmente não foram discutidos, porque o assunto é muito amplo, o assunto é cheio de pontas, o assunto gera discussão numa mesa de boteco, numa resenha no ônibus, no elevador, no trem de superfície, e obviamente aqui não seria diferente. Ontem foi o dia do fico do Matheus Pereira, né? Eu acho até que um fico culposo, né? Sem a menor intenção, mas falamos há pouco lá na rádio, o passo a passo do que aconteceu. A proposta, na verdade, chegou lá na sexta-feira ao Cruzeiro, que esperou o domingo para começar a tratar desse assunto. Com a anuência, com a aquiescência do Matheus Pereira, o Cruzeiro começou a tratar com o Zenit, a entrada do Léo Jardim no processo, para tentar fazer com que o Al Hilal, inclusive, abrisse mão de parte dos percentuais. Tudo foi discutido com a anuência dele, a situação veio caminhando, ele não treinou durante a semana, porque o Léo Jardim não contava com ele, porque ele havia dado autorização para negociação, e isso continuou até ontem. E o último passo para a assinatura foram os exames de ontem, que nós, inclusive, tratamos aqui durante o programa. O último passo para a assinatura foram os exames. Então, até os exames feitos, Matheus Pereira iria embora. Ele autorizou. 17 horas, Matheus Pereira chega à Toca. 17h45, ele recebe uma orientação do advogado para não assinar a transferência. Então, faltando 15 minutos para o horário se encerrar, o prazo se encerrar, o Matheus Pereira, então, surpreendentemente, depois do Cruzeiro pedir rescisão na CBF, porque tinha autorização para negociação, o aceite de todas as partes até os exames e depois a desistência, faltando 15 minutos. Mas vamos discutir sobre esse assunto a partir de agora. Quero, inclusive, a partir de agora também saudar a presença de Luciano Dias, sempre às sextas-feiras conosco aqui, e é sempre uma alegria receber quem pensa e fala realmente, porque tem uma capacidade absoluta. E aí a pergunta que eu preciso te fazer, já de bate-pronto, é a seguinte: isso não vou dizer que dividiu a torcida, a maioria querendo a saída dele, porque a maioria entende que, bom, a maioria gosta do torcedor, mas ama o clube. Entendeu que houve um certo desgaste, principalmente causado por parte do jogador, mas é aquilo que eu disse agora há pouco. Entrou em campo, fez o que tem que fazer, isso aí dá uma reduzida. Eu queria que você falasse o que você pensou desse fico do Matheus Pereira, Luciano, e de tudo que aconteceu. Tudo bem, Everton? Boa tarde para você, boa tarde a todos. De fato, o desgaste que já era grande com o Matheus Pereira aumenta a partir de agora, é uma pressão ainda maior. Se as coisas para o Cruzeiro não derem certo a partir de agora, a situação do Matheus Pereira no clube vai ficar difícil. É claro que, se ele responder dentro de campo, com assistência, com gols, as coisas podem voltar a andar naturalmente. Everton, foi uma situação muito estranha. O Matheus Pereira parece não saber o que quer de fato. Quando ele fala, depois daquele clássico, que pretende criar o filho na Europa, ele falou aquilo, mas parecendo que também não sabia se ele queria aquilo de fato. O Matheus Pereira não sabe o que quer neste momento e, consequentemente, isso está prejudicando o jogador dentro de campo. Uma situação muito mal conduzida pelo staff do jogador, pelo jogador. No final também, eu acho que o Cruzeiro
conduziu um pouco mal a situação. Eu acho que pode o Cruzeiro tratar isso de forma diferente, trazer o atleta de volta. O Matheus Pereira é um jogador diferente dentro de campo, tecnicamente é um jogador acima da média no futebol brasileiro, escreve isso. É um jogador diferente no futebol brasileiro. A gente não encontra jogadores com as características do Matheus Pereira. Então, Everton, para resumir, o Cruzeiro está mal com o Matheus Pereira, mas eu acho que sem o Matheus Pereira, o Cruzeiro pode ficar ainda pior. É lógico que você não pode ficar órfão de um jogador. É lógico que o Matheus Pereira não está correspondendo dentro de campo, mas acredito que é um jogador que tem potencial para voltar a ser um grande atleta, como foi no primeiro semestre do ano passado. É um jogador de extrema qualidade, né? Não resta dúvida. Isso é inegável, eu acho que é muito difícil. O Matheus saindo, você busca o outro no mercado facilmente. Não é facilmente. Não coloque em uma frase buscar um jogador de qualidade, principalmente meia criativo, que chega próximo à área, com facilidade dentro do futebol brasileiro. Não é uma situação fácil. O problema de toda essa questão que o próprio Matheus Pereira, ele criou uma situação que vai gerar uma cobrança muito maior para cima dele. E eu acredito que entre os torcedores cruzeirenses, se a gente fizer até levantar uma enquete agora para o pessoal que está acompanhando a gente, se o torcedor aprovou ou não o fico do Matheus, eu imagino que deva dar mais pessoas que estão felizes com o fico dele. Vamos abrir agora, então, já que você sugere. Então vamos abrir, que abra no aí YouTube, e a gente vai colocar Você, isso. torcedor do Cruzeiro, está feliz com a permanência dele ou você acha que ele deveria ter saído ou não? Enfim. Eu discordo do Eltinho nessa aí, calma, aí agora eu vou dar os argumentos. Calma, não. Vou dar os argumentos. O que eu falo é que ele aumentou a cobrança para si. E essa cobrança também, ela vai ser maior para a gestão do Cruzeiro. Eu acho que na história, se a gente for discutir a história que foi se montando, eu acho que cabe culpas, tá bom? Culpas para todos os lados. Na gestão tem culpa, na questão do Matheus também, ele pode ser apontado como culpado para não ter batido o martelo da forma que foi. O Thiago vai trazer para a gente os valores astronômicos que ficariam nas mãos do Cruzeiro para essa negociação do Matheus. Então eu tenho certeza que dentro da gestão do Cruzeiro, eles ficaram muito chateados, porque já tinha batido o martelo, já tinha aceitado tudo, era um dinheiro absurdo que entraria aos cofres do Cruzeiro. Então a discussão ela é muito ampla, mas em uma semana muito importante para o Cruzeiro, quem foi prejudicado foi o time do Cruzeiro, porque o Leonardo Jardim imaginava um Cruzeiro enfrentando o América nesse segundo jogo. Lá no início, depois do primeiro jogo, ele imaginava um Cruzeiro encarando o América no Independência, tendo o Matheus. E a informação que temos é que o Matheus treinou taticamente muito pouco ou quase nenhuma vez ao longo dessa semana. O Matheus só fez parte física e ficava fora da parte técnica e tática do jogo pensando contra o América. Então acho que isso é um problema. Só uma coisa, o Eltinho tá falando isso e é real. Eu tava apurando com o Elton, inclusive, quanto o Cruzeiro levaria nessa negociação. E aí a negociação era 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O que significa isso? Que o Cruzeiro, a negociação ao todo poderia atingir os 20 milhões de euros. E se atingisse os 20 milhões de euros, o Cruzeiro levaria até 14 milhões de euros. Por quê? Porque o Cruzeiro, juntamente com o Leonardo Jardim, conversou com o Al Hilal e conseguiu ficar com 70% do valor total da operação. Cara, 70% do valor total. Se chegasse aos 20 milhões de euros, significaria que o Cruzeiro chegaria aos 14 milhões de euros. 83 milhões e meio de reais. É muita grana. Muita grana. É muita grana. Então a gente está falando de um negócio que para o Cruzeiro seria excelente do ponto de vista financeiro. E aí, vamos supor que o Matheus não batesse a parte dos bônus. Então, 18 milhões de euros fixos, o Cruzeiro poderia chegar a 12 milhões e 600 mil euros. Dá um pouco mais de 75 milhões de reais. O mesmo valor do Paulinho. O mesmo valor que o Atlético recebeu do Paulinho com a venda do Paulinho ao Palmeiras. Eu quero posicionamento Brasil. Ô Valu, duas coisas. Fala de todo esse movimento, o que você pensa de tudo isso, e aproveita para falar sobre, bom, já que ele não treinou durante a semana, você acredita que
tem alguma possibilidade de ser titular amanhã? Boa tarde para você, HG, boa tarde para os amigos telespectadores. Bom, eu até também com base naquilo que vocês já trouxeram de informações, eu acho que o Matheus Pereira não tem que ser titular amanhã. E deve ser perguntado por tudo isso que acabou acontecendo essa semana. Pensa, eu sei que vai parecer, como que é a cabeça do cara, mas o técnico Leonardo Jardim conhece ele bem. Vai perguntar, e aí, tá disposto para ficar à disposição? Tô, então bora pro jogo. Não vejo motivo, porque em condições normais, ele bem fisicamente, sem nenhum tipo de lesão, como não tem, na verdade. Não, acho que o Matheus Pereira não deveria ser relacionado para o jogo para dar algum tipo de castigo. Eu não vejo dessa forma. Tá em condições, vai relacionado para o jogo, mas sob hipótese nenhuma ele deve sair no time titular. E não deve sair mesmo, até porque a maior parte dos trabalhos durante a semana foram feitos contando com a ausência dele. Bom, até onde consegui chegar também na questão do contrato que acabou não sendo assinado. Estava tudo, como você e o Thiago Fernandes também já trouxeram, inclusive lá desde o Band News na área. Muito obrigado a galera que tem se ligado ao programa lá no 89.5 FM. A questão foi relacionada a uma questão de bônus, tá? Não foi tempo de contrato e que teria sido vista ali pelo advogado. Aí a gente vai abrir muita discussão, mas e o tempo e tal? Então a questão da não assinatura seria algo com relação aos ganhos de bônus do Matheus Pereira que estavam em desacordo com algo que havia sido combinado e o advogado, que é um cara que está com o Matheus Pereira há muito tempo, acabou falando para que ele não assinasse. Fato é que o Matheus Pereira, ao que tudo indica, né, porque essa história, depois dessa reviravolta, então eu vou falar dessa forma, ao que tudo indica, será jogador do Cruzeiro pelo menos até a janela de junho, aquela micro janela que abre de 3 a 10 de junho, e depois vem a abertura da janela oficial mesmo, de 10 de julho até 3 de setembro. Matheus Pereira acaba por toda a história que aconteceu, é claro, trazendo uma responsabilidade muito maior, um holofote muito maior para si, e vai ter que responder dentro de campo, voltar a fazer aquilo que ele já fez em algum momento. Lembrando que o Matheus Pereira, mesmo nessa má fase do Cruzeiro, ele em números, e aí são os números, não estou falando que somente os números devem ser considerados, porque daqui a pouco eu já sei que tem coleguinha que vai falar assim, então porque tem bons números pode tudo. Não estou falando isso não. Cita aí quem fala isso, irmão. Eu falo isso. Você é o mestre disso. Não cita não. Você é o mestre. Então fala meu nome. Everton Guimarães. Manda recado. Everton Guimarães é o mestre de falar isso. O que você admite, então, que mesmo se o cara te trabalhar bem, ele pode fazer o que quiser na empresa. Eu não vou nem terminar de falar, porque já sassaricou, como diz o Alberto. Sassaricou, como diz o Alberto Rodrigues, né? Então, se sentiu no direito de sassaricar. Então, desde 2024, ele é o cara que no futebol brasileiro tem mais participações em gols. Para isso tudo agora é fechar a boca, trabalhar dentro de campo, ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim e servir o clube que tem contrato em vigência com ele, que é o Cruzeiro. Para mim, de fato, é primeiro quem, depois o quê? É de fato. Uma coisa que eu levo para a minha vida e conversando com o Rodrigo, que é uma grande figura de gestão da Orthopride, das clínicas da Orthopride, falando com ele um dia desse aqui ao lado na churrascaria. E ele falou comigo, hoje é assim que eu trabalho. Primeiro quem, depois o quê? Não é porque o cara joga, e aí estou falando, não é especificamente do Matheus Pereira não, tá? Para deixar bem claro. Isso vale para qualquer ambiente de trabalho. Não é porque o cara te entrega algo razoável ou bom que você tem que aguentar qualquer coisa. Eu não acho que é assim. E a pergunta que eu te fiz, você quis me agredir, mas não respondeu. Então eu vou voltar e vou fazer de novo. É titular para você contra o América? Claro que ele falou. Foi a primeira coisa que eu falei. Que ele falou. Mas peraí, chama o advogado VAR, então. aqui, ó. Só queria ver se o seu advogado estava atento, como o Matheus Pereira estava. Porque o seu advogado aqui, ó, tudo que você fala, ele defende. Então você vê que eu queria ver se ele estava atento. Ele esperou os 5 segundinhos. Tá vendo só? Mas então aqui, você só tem uma um coisa, advogado. O que o Matheus Pereira fez não é correto para mim. Eu acho, que não. Ainda reitero o que eu disse na rádio, eu acho que o Matheus Pereira fez com o Cruzeiro
não é uma atitude correta. Em qual sentido? No sentido de que ele já tinha feito tudo, já tinha dado o aval para tudo. O advogado dele... o advogado dele, Você assina papéis se o seu advogado te recomendar não assinar. O advogado dele teve tempo suficiente para avaliar o papel. Eu estou perguntando para você. O advogado dele teve se o seu tempo advogado te suficiente. recomendar... A condução foi errada. O meu advogado é competente, ele tem tempo suficiente para olhar. Então vamos falar do seu advogado competente. Se ele recomendar uma... Ótimo. Ele tem tempo suficiente para olhar as coisas. Mas tinha um prazo, ele pode arrepender até o último minuto. Thiago, nada. Pode arrepender até o último minuto. Peraí, posso te dar um ponto? Posso te dar uma informação? A condução foi errada. Posso te dar uma informação? Posso? Claro. Você autoriza? Então vamos lá. Informação. Conversei com 4 pessoas, contei toda a história, porque aqui o tempo hoje é menor, porque o programa hoje, sexta-feira, é um pouco mais curto. Infelizmente. Eu lamento também. que você esteja no programa mais curto, você tinha que estar no programa mais longo. Então é o seguinte, quando agendou-se o exame do Matheus, aliás, os exames foram agendados, porque são vários exames. Tem que agendar. Extremamente detalhados. Leva muito tempo para fazer. Quando os exames foram agendados, o aceite da minuta já estava dado. A gente tem que prestar atenção nesse detalhe, ficar ligado nesse detalhe. Quando vai para os exames, o aceite estava dado. Volta dos exames, os exames vão para o Zenit, o Zenit avalia, aprova, portanto tem gente maldosa dizendo que ele foi reprovado em exame, é mentira, o Zenit aprovou os exames, então só faltava a assinatura, ele vai para a toca às 17 horas de ontem para assinar e o advogado chama 15 para 6 e diz, não assina porque teve uma mudança. Só que a informação que eu obtive é de que já havia dado o aceite da minuta. Mas que aí, prestando atenção, relendo aqui, eu vi que tem um problema no bônus de 2026. Não sei se foi o Thiago, se foi o Valu ou você, disse assim, o Zenit estava disposto, inclusive, a fazer uma alteração... Eu falei, só que não havia tempo hábil, sim. A fazer, inclusive, a alteração sugerida pelo advogado, só que, como o advogado só retornou quase dentro, no vencimento do prazo, não teve tempo hábil. Aí o Zenit falou, olha, como o advogado demorou, então não tem mais tempo, um abraço, eu não estou confrontando as informações, nós estamos trazendo informações de vários lados. O que eu tenho como informação é que exatamente isso. O aceite da minuta, a minuta foi trocada. Então, quando foi para assinar, não era mais o aceite da minuta que ele havia dado. Essa é a informação que eu tenho. E por isso o advogado recomendou que não fosse assinado. Ponto. Aqui ninguém está falando da informação que o outro trouxe, a gente respeita. Apesar de não nos respeitarem aqui, né, alguns veículos de comunicação. A gente não respeita a opinião. A gente respeita a todos que trabalham com a apuração. Infelizmente isso não acontece de fora para dentro aqui, mas a gente de dentro para fora, a gente respeita sim todos os lados, todos os que estão trabalhando e apurando, não somente nesse caso, mas em outros. Então, a informação que eu tenho é essa. A minuta que havia sido acordada, ela foi alterada e acabou não acontecendo a assinatura. Por isso, o advogado recomendou a não assinatura do contrato. Ô, gente, mas espera aí. Agora, falando dessa questão do advogado ter falado, ó, não assina aos 15 minutos, soltando 15 minutos, não foi um negócio premeditado, não. Não sei. Será? Não sei. Não podemos entrar nessa. Não podemos entrar nessa. E nem você, eu nem recomendo que você entre. Como é que você tem essa certeza? Peraí. Não entra. Peraí. Vamos refletir. Mas não entra. A gente está refletindo, a gente está discutindo um assunto. Possibilidade, mas... A gente está discutindo um assunto. Mas eu não posso duvidar. Eu tenho que deixar... eu tenho que debater o assunto. Eu estou debatendo o assunto, ok? Quem afirma que foi por maldade? Então, não posso afirmar. Agora, o que o advogado faz é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Falta sempre 15 minutos para eu Matheus fechar. Pereira, hein? Falta 15 minutos. Falta Falta 15 minutos para eu fechar um acordo com a Band. Você pega e me liga e fala assim, Elton, não vai para esse programa. Continua nos Donos da Bola. Pode continuar. Faltando 15 minutos. Eu fui desleal com o outro programa que me chamou? Depois de você ter dado o aceite, sim. Se você disse que queria, você tá errado. Você chegou pra mim e falou assim, Elton, tem um negócio aí que não vai ser bom pra você lá na frente. Permaneça aqui nos Donos da Bola. E eu pego, por confiança em você, por trabalhar com você há muito tempo, como é o caso do advogado, do Matheus,
eu pego e dou um passo para trás e falo assim, Band, eu vou continuar nos Donos da Bola, Aí eu a não vou Band, pro Jornal aí da a Band. Band vai dizer para você, pô, Elton, você fez todos os trâmites e na hora de assinar aqui, ó... Que é o Eu mais achei um importante. detalhe, eu achei Não, um não, não. detalhe. Pois é. O Everton me apontou um detalhe que eu não gostei. Pois é, mas aí que tá. Esse detalhe que eu apontei, todo mundo tem direito de achar que eu tô certo ou não. Ô Everton, Como quem desconfia Mas que você isso tá pode ter entendendo? sido que pode ter sido uma jogada, Cara, ninguém pode duvidar. Eu não posso apontar se tem bem ou se tem mal na história, não, Everton. Exatamente. Eu não Mas posso a gente quer apontar. Mas é por isso que eu tô te Justamente dizendo, isso. o que não dá é para entrar, porque aí Exato. é muito subjetivo. Então, Só nós estamos falando, eu tô tentando trabalhar com Eu tô os desenhando fatos. a história. Eu também. Eu tô tentando trabalhar com desenhando a os história. fatos. Então, até agora, o que eu tenho são os fatos. Eu não posso trabalhar que houve esquema, que Lógico o que não. advogado foi Que sujo foi um com o jogo. Cruzeiro e tal. Pô, que jogo? Eu não posso trabalhar com isso. Agora, mas também, quando o Thiago Fernandes diz assim, cara, eu acho que pode ter rolado, eu não posso desqualificar a opinião dele. Não, eu não vou desqualificar a Pode opinião descartar. de ninguém. agora, ô Everton, rapidamente assim, o que me deixa mais irritado nisso tudo não é só essa história do Matheus Pereira nessa semana. A gente vamos resgatar um curto espaço de tempo só nesse ano. Cruzeiro nos Estados Unidos. Qual era o assunto? Matheus Pereira não chegou. Conversou com a diretoria e conseguiu mais alguns dias para chegar. Pós-clássico, o assunto, Matheus Pereira. Só uma informação sobre isso. Pode Sobre a falar. questão, desculpa te interromper, Não, claro. mas é que a questão do Matheus Pereira não ter ido aos Estados Unidos com todo o grupo é uma questão familiar. Não, eu lembro que a sim. época eu fui apurar a situação, ele teve uma questão foi da isso mesmo. esposa e ele precisou ficar em BH por mais 2 dias só. Não, ok, mas estou falando assim que sempre o assunto está sendo o Matheus Pereira. Independentemente se está certo ou não, se está correto ou não, o assunto está sendo o Matheus Pereira. Pós-clássico, o Cruzeiro tem a expulsão do Gabigol no início do jogo que muda todo o panorama. O assunto, Matheus Pereira. Temos uma semana de decisão contra o América. O Cruzeiro tem essa semana de decisão contra o América. Qual é o assunto? Matheus Pereira. Então, assim, pouco se fala do jogo de amanhã entre Cruzeiro e América. O Cruzeiro precisa vencer para passar para a final do Campeonato Mineiro, porque o assunto é ele, o Matheus Pereira. Assim, é algo que tá até difícil de assimilar internamente e fatalmente externamente com a torcida e a própria imprensa, que comenta Matheus Pereira e não Cruzeiro e América amanhã. E aí eu perguntei ao Valu, e eu preciso perguntar a você rapidamente, pai bola, titular ou não? Banco, né? Pela semana, Titular banco. ou não? Banco? Também acho que é banco. Você, Thiago? Banco daqui até o dezembro. Que isso, Que radical, isso? irmão. Que isso? Mas e se ele entra e decide o jogo? Aí eu me rendo de amores por ele. Não, banco amanhã porque só. eu sou Tá assim. bom. É porque o que vai fazer com Banco que amanhã. o Matheus Pereira reconquiste a parcela. Aliás, André, se tiver jeito de abrir a enquete aqui, só pra gente ver como é que tá, me parece pelas informações que tá 55 a 45. Mentira 55 a mesmo? 45 estava até maior ontem, né? Mas agora que o jogador tá aí, eu entendo o torcedor que tá perdoando. Agora, o jogador tá aí, tem contrato, joga e ele é muito, é diferente, qualidade, não adianta, não, gente. desculpa, Tem não vamos qualidade. fazer. Vocês querem que o Cruzeiro diga, não, nós é que não queremos mais. Vamos fazer a rescisão, perdemos aí 5 milhões e meio investidos, mais os salários pagos durante o mês. Não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso. Mas, ó, o André vai abrir a enquete aqui, Andrezão, se tiver jeito, se conseguir colocar aqui no telão. Enfim, enquanto o André vai tentando, o Bolacci, ele nas redes sociais defendeu o Matheus Pereira e tal. Assim, é que a tradução ali é um negócio meio complicado, lá no Twitter, né? Então ele rebateu que tem um relacionamento, que não tem relacionamento ruim com os atletas e tal. Antes, só a enquete aqui, ó, só pra gente conferir. Olha lá, ó, 55, ó, torcedor do Cruzeiro. Tá feliz com a permanência O do Matheus pessoal foi Pereira? só pra me embirrar, hein? 55 a 40. Só porque eu falei que a turma ia estar a 55, favor. Não, mas eu Mas imaginei. divide opiniões, né? Eu imaginei pelo seguinte, gente, não é porque é o Matheus Pereira, não é por nada disso. O torcedor do Cruzeiro, ele ama o clube, cara. Então, se ele vê o clube passar por essa situação, como tem rolado, ele sente que houve um desrespeito e tal. Eu estou dizendo esses 55 e alguns que perdoaram. Mas num dado momento, ele ama o clube, não adianta. Ontem, eu não sei quem ontem postou, pelo menos me mandou um recorte de uma pessoa que disse assim, gente, eu vi Montijo com o filho na UTI, eu vi Alex, e aí foi citando um monte de jogadores. Eu vi fulano, eu vi que sempre respeitaram a instituição, nunca criaram esse tipo de problema e tal. É isso. Aí como é que eu vou dizer que o torcedor que pensa assim está errado? Não tem como. E outra coisa, eu só acho
que é tumulto demais que o Matheus Pereira causou até aqui. Lembrando que o Montijo, no final, teve um desgaste em relação à Na série pro época da Santos. venda, né? Pro Tá, Santos. mas foi muito mais em função da saída do que Sim, mas qualquer teve outra desgaste. coisa. Então, Ele assim, queria sair, o Cruzeiro não queria vender. O problema do Matheus Pereira... Lembrando que se você tem uma criança, você que é pai, e ela chega no supermercado, faz bagunça, desarruma todas as sessões, a culpa não é da criança, a culpa é de quem deveria colocar ordem e educar as crianças. Não, peraí. O Matheus Pereira tem 28 anos, ele não é uma criança. Ele é muito Isso, adulto, Thiago. bem adulto. Você Ele entendeu. não cabe. São coisas Não distintas. cabe, não cabe. São coisas distintas. Eu discordo, Valuzinho, Você nessa. Não traz uma cabe. comparação, por que Não que cabe. quando eu dou o exemplo são coisas distintas? Não cabe, Mas sim. não é, então tá bom. Não, vou Você está meter comparando a ação de uma criança? Não. Você está comparando a ação da Evinha, filha do Thiago, com de um então vamos lá, homem de 28 anos? Não pode. Bom, já você viu da criança? vocês entenderam Não, como da criança- comparação. Da criança eu não gostei também. Muito bem o que você quis dizer. Não Eu entenderam não gostei da Se sua tiver- comparação. Da criança Não é eu pra gostei você também, não. gostar, eu não sou doce pra você. A sua comparação não foi legal. No mercado Não foi, central não tem coisa de goiabada doce, não. cascão. Mas se a Eles criança não gosta de querem samba, goiabada Lu, nem cascão. sempre Então a culpa é dos você- pais. você Eu gosta do sinceramente acho que você eu não se dou equivocou. opinião pra você gostar, Você se Thiago. equivocou, Eu não ligo Valu. nem pra você. Valu, Você simples, gosta pede de mim, desculpa e mas fala Se pra a você. criança bagunçou, nem sempre é a culpa dos pais. Eu aprendi isso sendo pai, depois. Tá bom. Nem sempre é a culpa dos pais. Velho, Dona ele Maria foi dar Helena um errou. exemplo. Dona Dá um Maria Helena, exemplo, não, advogado aí. Pode ir direto, Não, pode falar Dona Maria que a Helena diretoria tem parte sim nessa Dona Maria confusão. Da do Matheus Pereira, a diretoria do Tem Cruzeiro é parte vítima. nessa- Vítima. A questão do Matheus Vítima Pereira... Na né, situação do culpada. Matheus Pereira, a diretoria do Cruzeiro é vítima. Vítima. Eu já falei isso no Band News na área, reitero. Na situação do Matheus Pereira, o Alexandre Matos, o Pedro Lourenço, o Paulo Pelaipe, até o Edu Dracena, que não está mais aqui, eles são vítimas. Por que não seria vítima? Elton. Volte aqui, por que não seria Ah, vítima? porque ele fala, ele não tem argumento, daí ele sai do enquadramento. Eu já conheço o A modus negociação operandi dele. aconteceu. Aí, a Não, a negociação falhou, foi com o jogador e Zenit. É porque estão pegando a negociação porque é o que tá fácil para ser pego. Não. Mas quando a gente fala... É o mote da Eu discussão. não vou isentar a diretoria completamente. Estou falando da A negociação. condução. Temos que falar do todo. você não acha... falando do todo, Você, do você, cuidado com você o atleta. que disse que não Isso é importante. consegue Tem que só falar do pegar todo. uma parte, Isso é importante. aí nessa Então, parte você está como que eu pegando vou colocar só como a vítima? negociação. Entendi. Peraí, Falou da negociação. o Thiago Fernandes disse. Aí Estamos quem vai falando ser... de um todo. Do todo. Peraí, o Thiago Fernandes disse. Na questão do Matheus Pereira, a diretoria saiu de vítima. Ele É citou óbvio, bem. e é isso. Nos demais problemas, eu cheguei Não, a aqui. diretoria tem Eu muitos cheguei erros. aqui quando houve o problema com o Dudu, o primeiro problema, que não foi que eu acho até que a direção ali foi um erro crasso, porque a direção, o Cruzeiro anunciou, cara. Com inclusive a anuência também do Alexandre Matos. Eu critiquei. Teve um dia desse que eu não sei o que foi. Eu fiz uma crítica, inclusive citando o nome do Alexandre Matos, lá na rádio aqui e tal. Mas nesse caso específico do Matheus Pereira. Que é só a ponta do iceberg. Eu acho que a direção ficou como vítima. Senão nós vamos ter que meter até na conta do Léo Jardim. Vítima é a palavra Tá forte. aqui, ó, a Dani, diretora da Escola da Eva, pediu pra gente matricular o Matheus Pereira lá semana que vem. Criança fazendo bagunça, né? As pessoas entenderam, né? Assim, se quiseram levar para esse lado, tá tudo certo. O que eu tô falando é, por exemplo, o Thiago trouxe lá no Band News na área que a situação que aconteceu lá em Curitiba, no jogo contra o Atlético Paranaense, é uma ferida em aberto. Quer dizer, o departamento de futebol não conseguiu curar Resolver até hoje? resolver uma ferida. Mas como é que você resolve uma coisa com o Matheus Pereira hoje, gente? Aí, Thiago, Ué, meu eu, filho, ó, eu não sou CEO. Ele traz muitos Peraí, problemas. mas, CEO, não. mas eu não sou CEO de futebol do Cruzeiro, Mas desculpa. é eu não sou. impossível Eu não resolver tenho um problema. experiência. Impossível, eu não gente. tenho. Com o Matheus, eu todo não dia tenho. ele tem problema. Quem falou que é Escuta, impossível? Eu não tenho É, know-how. na cabeça dele, Eu não ele tem tenho um know-how, desse. os títulos, a Cruzeiro é capacidade maior que o que o Matheus Alexandre Pereira. Matos Exato. tem para lidar com Só que o Matheus grandes. não lida assim. A capacidade que o Alexandre Matos tem para lidar com grandes elencos. Eu não tenho esse know-how. Cara, Quem tem esse o grande know-how problema é ele. é que em alguns momentos ele se coloca nos holofotes e ele acha que, não vou dizer que ele acha, que aí é o que ele pensa de fato, e parece que ele quer ser maior do que E o clube. ninguém dentro do clube consegue reduzir isso. Essa que é a questão. Cara, Isso o também Pedro- não é o Pedro parte... Lourenço, não o consegue. Pedro Lourenço não consegue. é simplesmente um bilionário. Agora, isso aí O que contamina. você tem sobre o que o Matheus Pereira fez com o Pedro Lourenço? É que é o seguinte. O Pedro Lourenço tem exemplos e exemplos de gestão de pessoas no trabalho dele. O Pedro tem, além do Cruzeiro, uma rede de supermercados muito famosa em Minas e agora no Espírito Santo.
E nem o Pedro Lourenço foi capaz de colocar o cara no pra treinar devido lugar. separado. Thiago, mas aí- Coloca pra treinar Mas não separado, tem- correndo em mas- volta do mas campo. você desculpa, não Mas tem- é o que eu Dá faria. uma punição. Então, é o que eu faria. Então, por que a gestão tem- não fez? Não tem que ser o Pedro Tem que Lourenço. saber o que Não, eles tem querem ser o fazer. Zé. Não, Não, é gestão porque o Thiago não tá fez. falando que nem o Pedro Lourenço. O Por que a Pedro gestão Lourenço não não é o fez? CEO de futebol. Ele é o presidente do clube. Então, não, mas sabe qual é o se grande for pra problema? gestão Não, do clube, se for pra- se ele falar agora não mais, é não Mas mais. sabe qual é o grande problema? Mas se for É pra que, ele... essa questão do Matheus Pereira acaba irritando os companheiros mesmo. Porque assim, quando eu citei os Estados Unidos, Nossa, ok, tá falando. foi algo à parte, ok, beleza. Mas é tudo envolvendo o Matheus Pereira. Aí fica pro elenco como um todo, as questões que estão surgindo aí de bastidores do Cruzeiro, aliás, como as coisas vazam lá. E vazam só agora, que era conivente, né? Vazou só Não, agora. vazava antes também. Vazou a gente agora. sabe que vazava antes, a gente já criticava isso aqui antes também Sim. no Cruzeiro. Isso pro companheiro lá, pros outros jogadores, isso é muito irritante. É tudo o Matheus Pereira. Tudo no Cruzeiro aqui é Matheus Pereira. Isso acaba contaminando de uma outra forma o grupo. E não tem, Porque e não tem é sempre alguém o que Matheus tem que Pereira. agir em termos do grupo, não, Luciano? não tem um Quem que- gestor, não? E quem que tem que Aí que tá, intervir? aí a diretoria entra Então. o erro. Aí Então, entra erro aí da- deixa eu te explicar. Entra erro da Deixa eu te diretoria. explicar. Por isso que a palavra vítima pra mim é muito forte. Pois Eu não acho que Vítima. O negócio do Matheus nesse Pereira caso, pra mim, sim. essa semana, não vou falar que a diretoria é culpada, longe disso. Mas, Isso. envolvendo questões do Matheus Pereira desde o ano passado, Isso. a diretoria Lá no do início, Cruzeiro lá na raiz deixa do problema. passar muita coisa. Lá na raiz do quando problema. aconteceu o primeiro problema, porque todas as concessões Vai foram somando, feitas. vai somando. O primeiro problema foi qual? Expulsão do Rafa Silva, que foi repreendido no vestiário, e o Matheus Pereira meio que tomou as dores e foi para cima do Alexandre Matos, tomando as dores do Rafa Silva. O primeiro grande Aí problema. o Alexandre Matos, segundo o que me relataram, gente que estava no vestiário, o Alexandre Matos falou com ele, cuida do seu, porque isso não é um problema seu, isso é um problema meu, você não tem que se meter. Eu resolvo da maneira que eu entendo que tem que resolver, porque eu sou o CEO, dá uma segurada. Resolvido isso, depois da discussão acalorada, a vida seguiu, o Matheus Pereira treinando, sendo escalado, jogando, se bem é uma outra história e tal. Depois teve um jogo, eu tive essa informação também de ontem para hoje. De ontem para hoje, recebi uma informação que teve um entreveiro e um desrespeito do Matheus Pereira para com o dono do Cruzeiro, que nem estava cobrando dele especificamente, mas o dono do clube foi ao vestiário cobrar que precisava de um resultado, que os times precisavam ganhar jogos, jogar mais, correr mais, blá, blá, blá. E se cobrasse dele, tem direito. Aí, é óbvio, porque se a gente elogia a Leila Pereira que chega e cobra, se a gente elogia quando o Rodrigo Caetano estava aqui, que chegava e dava esporro nos caras e cobrava, aí o Pedro Lourenço, dono do clube, foi cobrar. Aí o Matheus Pereira se virou contra ele e me disse que foi até meio desrespeitoso. Isso é que me relataram. E aí a direção ainda assim segurou a onda e tocou, e tocou, e tocou. Aí de todas as concessões feitas, qual foi a última concessão? Proposta chegou, você quer? Quero. Podemos abrir a negociação? Podemos. Tá autorizado? Tá, abriu. E veio pá, tudo até o exame. Na hora de assinar, não vamos assinar porque tem uma cláusula aqui. Mas se o advogado entrou em contato, faltando 15 minutos, o Zenit está disposto a resolver lá. Ah, mas agora não dá mais tempo. Ué, mas aí fez todo mundo de otário. Todos os envolvidos, ao Hilal, o Zenit, Cruzeiro, advogados, staff, é isso. Então o que eu estou tentando, o que para mim fica claro, é que o Matheus Pereira, cara, tá tocando o terror dentro de um clube de futebol e que o assunto numa semana de decisão é só em torno dele e não Isso é tem. irritante. Cara, ele, com esse negócio da negociação que ele autorizou, ele não treinou. E não tem ninguém para comandar isso, hein? Você imagina, ninguém Mas lá dentro... comandar o quê a partir do momento que tem uma negociação? Tá tocando o terror e não tem ninguém lá capaz de gerir Mas quando essa foram, crise. mas quando Não foram estou falando fazer, da negociação. mas quando foram Não estou falando fazer, só da ele foi negociação. pra cima dos caras, pra mas cima vai- da... então Ô, chegou- Rezende, Então, o Cruzeiro precisa peraí, de uma cara. intervenção, então. Já que Peraí. as pessoas de dentro, já que as pessoas responsáveis pelo futebol não estão dando conta. E vamos lá, hein? Não estamos falando de um grupo de atletas, não. Estamos falando de um jogador. Não foi uma das coisas que a gente falou quando chegou essa direção de futebol, que eram experientes e tinham traquejo para lidar com grandes jogadores? Onde está isso, então? Não, mas aqui tem situações e situações, né? tá bom. Tem situações e situações. Entendi. O Matheus Pereira é um cara Entendi. tranquilo? Ninguém tá falando Não, disso. tô só te perguntando. Eu não sei, eu não O conheço próprio pessoalmente, eu não posso eu falar. tô dizendo Então, no dia a dia ali, não sei, o próprio também não Léo sei. Jardim
eles já tiveram problemas. Ô, Everton. Entendeu? O problema dele foi que ele foi substituído e não gostou. Coisa que acontece, assim, a cada... Com o Matheus Pereira a cada 3 dias. 10 jogos, Mas no Cruzeiro, a gente vê isso aqui no Brasil ele em já 5 jogos. deu alguns problemas, né? Um problema com o Alexandre Matos, com o Pedrinho, isso que e eu duas tô falando. declarações. Então, Então a Everton. culpa é da direção. Então, Se Everton. você dá problema aqui, a culpa é do Bernardo. Não, se eu dou problema, o Bernardo pega e resolve e me suspende Mas, do então, programa. mas como é que resolve? Ele me Como é que- suspende mas do com jogador programa. Você quer que diferente, suspende o Matheus Pereira? Um jogador diferente. Ué, aí você tem outro tipo de jogador conversa. Como é que é o tipo de conversa? Olha, você corta... Ó, vou te... Cortar vamos lá. salário. Então vamos lá, Ilegal. vamos lá. Ilegal. Peraí. Ilegal. Peraí. O que mais? Manda mais. Não. Você pode dar multa em atleta. Multa. Pode O dar Elton- multa depende em o Elton atleta. não é depende CEO da de forma. Pode dar futebol. multa em atleta. E se você O tá argumento tem que ser bom falando... pra dar multa. E se você tá falando de agressividade no sentido das palavras, de o Elton de tem ser respeito. rusguento, Desrespeito. desrespeitoso em todos esses sentidos, cabe você afastar o atleta. Tá, sim. treinar em separado. Cabe até processo de Aí, separado. quando eu falei aqui ontem, Processar. que quando começou a negociação com o Thiago Maia, que o Roger afastou eles, vocês. Não, mas com o Matheus Pereira é diferente. Não, Tá eu gravado falei isso, aí. Não tenta, Não tenta, não. Não tenta, Não, não não, tenta não, falar Tá que tentando não, pintar não, um não tá quadro gravado. sem tinta, hein, irmão? falei? Quando eu falei, Tá difícil cara, hoje pra olha você, o que hein? ele falou e você Hoje não tá disse difícil nada. pra Ele você. falou que era pra afastar o Matheus Pereira. Cara, cada um... Mas cada um tem uma alguém medida. tomar- Tudo alguém bem. tem- Cada o um que tem não uma pode- medida. Afastar o Matheus o que Pereira. não pode é- Se afasta o Matheus Pereira e continua perdendo, tá errado. O melhor do time tem que jogar. Não, É questão de conveniência. Essa história é mais É. difícil. Me Mais dá o fácil Rony é aí. colocar Me dá o Rony o aí. departamento de futebol Preciso como ver o vídeo. Rony sendo apresentado.